Shalom, shalom, povo do avivamento, guerreiros e guerreiras do Senhor, diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Mais uma live poderosa, mais uma live extraordinária. Nós estamos numa semana de maratonas de live. Enquanto você vai sendo convidado a estar comigo, eu quero já pedir a você que se prepare, porque hoje, assim como na terça, assim como na quarta, hoje, quinta-feira, vai ser uma quinta poderosa, uma quinta avassaladora para o teu coração. Com certeza Deus vai falar com você através de uma palavra que aponta para o governo e disciplina. Eu vou estar aqui com o meu convidado dessa noite, Bispo Marquezine. Shalom, shalom Maria do Carmo, shalom Joyce Vasconcelos, shalom, Deus abençoe Kellen, Deus abençoe em nome de Jesus a todos os irmãos, missionária Mariana, minha filha, Deus abençoe vocês rica e abundantemente, vai convidando o povo, vai chamando o povo, vocês estão me ouvindo, pastora Glauce, Deus abençoe filha, em nome de Jesus, glória a Deus, shalom, shalom, vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Vai me dando feedback aí, tá me vendo bem, a imagem tá boa, em nome de Jesus, eu quero que essa noite seja uma noite poderosa para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus. Já vai jogando o seu coraçãozinho para o alto. Aleluia, boa noite, valeu Glauce, em nome de Jesus. Queridos, Deus me deu uma direção de estarmos aí numa maratona até terça-feira, dia 23, numa live falando de governo, amém? Falando de direção da parte de Deus, falando de renovo através do governo. E hoje nós vamos falar de governo e disciplina. A disciplina que vem através do governo. Governar não é governar à toa, mas ter disciplina para governar. E nós vamos destrinchar palavras poderosas em nome de Jesus, presbítero Tiago, missionária Daniele Vasconcelos, shalom, shalom, vai convidando o povo para estar conosco. Em nome de Jesus, vai compartilhando com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9, com 10 pessoas aí, querido. Eu creio que coisas grandiosas. José, filhão, Deus abençoe. Estou aguardando aqui o Bispo Marquezine. Queridos, já fazendo um convite para vocês. Nós vamos estar fechando o ano num culto profético poderoso, falando de governo, apontando para 2026. O que eu quero com isso? E eu creio que o Pai quer com isso. Dar autoridade à igreja, massificar o poder dele sobre a igreja, trazer o renovo, trazer o governo, trazer a autoridade novamente para a igreja. Querido, nós precisamos entender que quando estamos alinhados a Deus, Deus vai fazer coisas novas em nossa vida. Porque Deus nos dá uma autoridade, uma espada, um escudo, uma armadura. Preparados nós estamos e sendo convocados pelo Senhor para governar sobre áreas da nossa vida que a gente talvez ainda não governou. Principalmente sendo disciplinado. Será que nós como igreja temos sido disciplinados? Será que nós como pessoas temos sido disciplinados? Queremos autoridade, queremos governo, queremos poder, queremos unção, queremos tantas coisas, mas a disciplina faz parte da nossa vida. E é isso que nós vamos tratar nessa noite. Eu creio que vai impactar você como todas as noites que nós tivemos aqui fazendo a live. E eu disse, uma maratona, ela vai até dia 23, fechando com chave de ouro. Com certeza, coisas grandiosas vão acontecer. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Eu estou aguardando o Bispo Marquezine chegar. Ele vai estar chegando conosco aqui, pastora Priscila, em nome de Jesus. Aqueles que conhecem o bispo, pode chamar o bispo aí, pode convocar o bispo. Eu falei para ele que eu ia chegar um pouco mais tarde, estava na formatura do meu filho mais novo. Jennifer, Deus abençoe, filha. Estava na formatura do meu filho mais novo e não poderia deixar de participar, mas já foi entregue lá o certificado dele, de conclusão dessa primeira etapa da vida dele. Agora ele vai para o ensino médio e vai governar sobre muitas coisas, e nós temos capacitado ele, preparado ele para governar.
E é isso que nós precisamos, através da disciplina, governar, fazer com que nossos filhos governem sobre todas as coisas em nome de Jesus. Daniel, pastor Daniel, te coloquei como moderador, só no aguardo do bispo Marquezine para nós começarmos a tratar aqui de algo poderoso. Eu quero orar nesse momento, enquanto ele não chega, para nós estarmos aqui falando mais sobre governo. Então o meu convite fica para que você esteja conosco no último culto do ano, num culto profético, dia 28/12. Dia 28/12 vai cair num domingo e vai ser na Igreja Apostólica Leão de Judá, do bispo Luiz Machado e da bispa Joseli Machado. Amém? Nós vamos estar lá profeticamente. Eu creio que eu vou conseguir passar pela internet e vai ser uma coisa muito forte. Adoração genuína, adoração extravagante, o poder e a unção. Vai ser uma festa. Você está convidado a participar conosco. Nós vamos ter... Vai ser no Rio de Janeiro, Joyce. No Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Pastor Daniel, pega lá o endereço, coloca aí, fixa. Por favor, em nome de Jesus, assistindo de Maceió, de onde você está assistindo, vai dizendo aí, filhão, olha, vou estar também no finalzinho de fevereiro, começo de março, eu vou estar no Ministério Anunciai, do pastorzão, meu filho, Adailson, e da minha filha, pastora Tânia, em Maceió, fazendo um evento poderoso para mulheres, um seminário para a família poderoso e uma mini conferência no domingo, vai ser forte demais. Anota aí, dia 27, 28 e dia 1º de março, 27 de fevereiro, dia 28 de fevereiro e dia 1º de março, sexta, sábado e domingo. O apóstolo Alexandre e a apóstola Alça vão estar em Maceió, Alagoas, glorificando no Ministério Anunciai, pastor Adailson e pastora Tânia do Avivamento. Aleluia, glória, vai ser forte. Agora, pastor Adailson, já foi liberada a palavra profética, vai acontecer, vamos estar aí e coisas grandiosas vão acontecer. No mais, querido, nós temos muitos eventos para realizar, mas o meu convite fica para você estar conosco no dia 28 de dezembro. Vai uma caravana aqui de Itaipuaçu, dos filhos, uma van, eu vou com eles também na van, vamos chegar lá e eu creio que o Espírito Santo vai tocar pessoas de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Bispo Marquezine já está na área? Cadê ele? Em nome de Jesus. Vamos falar de muitas coisas, fiquem ligados aí, porque Deus vai fazer coisas novas. Aí, ó, vou fixar o endereço, você que é do Rio de Janeiro, ó, Avenida Bílio Augusto Távola, 2412, bairro da Luz, Nova Iguaçu, Igreja Apostólica Leão de Judá. Quer saber um ponto de referência? Perto da Unig, em Nova Iguaçu. Amém? Então, a partir das 18h30, nós já vamos estar lá movimentando, trazendo a unção, a carruagem de fogo, José. Vamos para lá. A José deve ter culto lá no bispo. Em nome de Jesus. Cadê o bispo, meu querido? Aleluia! Vamos que a unção já está fluindo já, em nome de Jesus. Vai convidando o povo, pastor Daniel. Vai convidando o bispo, pastor Daniel. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, como eu falei, enquanto o bispo não chega, eu já vou estar trazendo uma oração nesse momento para nós, amém? Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa maratona de live, não esmorecendo, não entristecendo, trazendo a Tua palavra, trazendo a Tua unção, trazendo o Teu poder, trazendo a Sua dunamis, ó Senhor, sobre cada homem, cada mulher que aqui, Senhor, estiver presente, vai receber algo novo nessa noite.
Assim como foi terça-feira, quarta-feira, quinta-feira será um tempo poderoso, um tempo extravagante, um tempo extraordinário. Nós vamos governar na disciplina. Nós vamos falar daquilo que o reino quer que a gente fale. Coisas grandiosas vão acontecer. Pai, eu peço a sua bênção nesse momento. Que o seu Espírito fale através de mim, do Bispo Marquezine, que nós possamos encontrar os corações sedentos e as pessoas que nós vamos alcançar, ó Deus, pelo caminho. Ah, Senhor, eu creio que amanhã essa live vai tocar mais pessoas, que hoje na madrugada essa live vai tocar pessoas, vai tocar nações, lugares onde nós não iríamos, mas o Senhor vai fazer essa live chegar. Eu creio, Pai, no teu poder, eu creio na tua unção, eu creio, Senhor, que o Senhor está conosco. Maravilhas, milagres, prodígios vão acontecer. Nós cremos. Vai dizendo de onde você é, vai se comunicando aí, meu irmão, minha irmã. Vai dando seu comentário, falando de qual igreja você é, qual é o seu ministério, aonde você congrega, quem é teu pastor, quem é teu apóstolo, quem é teu líder espiritual. Vai dizendo qual o bairro do Rio de Janeiro que você mora, qual estado que você está, qual a nação que você se encontra. É muito importante que quando acabar essa live, vocês, irmãos, cheguem com força, porque ela vai ficar salva. Mas cheguem com força fazendo comentário qual parte da live que você mais gostou. O que fez mais sentido para você nessa live? Está sendo edificante? Pessoas estavam me chamando no WhatsApp dizendo: após, estou com saudade das lives do Senhor, estou com saudade do Senhor, estou com saudade das suas ministrações. Está aí, ó, uma maratona de poder. Já somos mais de 27 mil pessoas no Instagram. Juntando todas as minhas redes sociais, nós estamos com mais de 50 mil pessoas nas redes sociais, alcançando mais de 1,5 milhão de pessoas. Sabe o que é isso? É muito forte. É muito, muito forte. Escreve aí, é muito, muito forte. Mas nós não podemos parar. Bispo, vou te convidar, meu filho. Amigão do coração. Aceita aí, meu amigo. Glória a Deus. Vai convidando o povo, gente. Aleluia. Cadê ele? Bispo Marquezine. Aleluia, aleluia, aleluia. Cadê você, meu amigo? Aê! Cadê você? Quero te ver. Vira a câmera aí pra você. Aê, garoto. A paz, apóstolo. Rapaz, Shalom a todos. Bom estar com você aqui. Muito bom estar com você. Já fiz as nossas orações aqui para a gente começar. Amém? Desculpe aí, meu amigo, de ter chegado um pouco tarde. Até os irmãos já falei com eles, mas era necessário estar com meu filhão lá, né? Então, que nada, amigo. Com certeza. Momento importante. É importante. É um momento de formatura. Agora ele vai ingressar num governo no ensino médio, né? Ano que vem. Então, eu creio que coisas grandiosas vão acontecer. Bispo Marquezine, eu separei aqui para nós falarmos do governo. Lógico, eu já tinha falado com você, eu estava falando com os nossos irmãos aqui, amigos, queridos, que vão nos assistir, estão nos assistindo, estão conosco aqui compartilhando. Mas eu quero colocar entre aspas disciplina. Marquezine, o governo sem disciplina, ao meu ver, é um governo sem ação. Porque a disciplina, ela vai mover a autoridade que nós recebemos de Deus. Então, quando nós somos disciplinados, nós conseguimos governar amplamente em muitas áreas da nossa vida. Eu separei aqui, ó, um texto e aí eu vou deixar com você, porque você é meu convidado. Eu quero que você flua aqui, que nós vamos fluir juntos aqui, ó.
Vamos O juntos. reino de Deus não é sustentado por emoções, mas por disciplina espiritual. Onde não há disciplina, o governo se perde. Onde há disciplina, o céu estabelece ordem, autoridade, continuidade. Provérbios 3:12 diz assim, Marquezinho: porque o Senhor corrige a quem ama, disciplina, assim como o pai ao filho a quem quer bem, disciplina. A disciplina não é punição, é alinhamento. Deus disciplina aqueles que ele governa, porque só governa quem está apto a sustentar a autoridade. Ô, E glória. você, meu amigo, fale um pouco de você, fale um pouco do seu ministério, que eu amo esse ministério aí, a Refúgio em Código, Bispa Sueli, seus filhos, todos. Fale um pouco. Shalom, amados, a paz seja convosco a todos, meus amigos. Primeiramente, eu quero te agradecer, né, meu amigo? Obrigado pela honra de estar mais aqui uma vez, né, podendo estar junto contigo, né? Servir ao reino, poder falar daquilo que nós amamos e daquilo que nós aprendemos a amar e que mudou a realidade das nossas vidas, né? Além de ser um amigo, ser irmãozão, né, alguém que Deus colocou no nosso coração, você, apóstola Úrsula. E primeiramente eu quero agradecer, né, a Deus, mas agradecer a minha esposa, a Bispa Sueli, minha esposa, que gerou meus filhos que estão à nossa volta, a nossa casa, a nossa família. É esse ministério que eu amo, que muitos estão aqui, né, nos vendo e ouvindo, e que vão ver e ouvir, né. Eu me chamo Marquicine, né, como todos conhecem, nome meio diferente. Sou aqui do estado do Rio de Janeiro. Pastoreio hoje na Igreja Apostólica Refúgio em Cristo em Cosmo, no Rio de Janeiro, né. Minha formação toda espiritual é aqui, como você sabe, né, meu amigo? Mas às vezes muitas pessoas não sabem. Me batizei, minha vida toda discipulado foi aqui, né? E hoje, para a glória de Deus, né, estou servindo nesse propósito. Já há 7 anos com a minha esposa pastoreando essa igreja. Não sei até quando, mas o Senhor sabe, né? Porque nós estamos, nós não somos, né? Nós estamos de passagem, para onde o vento sopra, para onde o vento quer nos levar, assim seja feita a vontade de Deus, porque isso é princípio, né? E é muito interessante, apóstolo, que eu fiquei pensando muitas coisas. E o Espírito Santo alinha. Estava até conversando com a minha esposa sobre isso, né? Sobre o que é governo, principalmente quando a gente fala da igreja. E você trouxe algo que é primordial e que a gente tem que entender que nós precisamos resgatar. Essa palavra governo, como foi falado na live de terça-feira, na live de ontem, que eu acompanho um pouco, a live de terça-feira eu também vi alguma coisa, né? Cada um tratou de uma forma. Sobre o governo, autoridade, Neemias, Esdras, né? O governo da nossa alma, do comando daquilo que hoje é o que mais tem se perdido. Essa é uma realidade que a gente tem que lutar o tempo todo. Mas tudo que você falou tem algo simples que nós estamos errando. E que eu acho que a igreja está resgatando isso de novo, que é princípio. Quando nós perdemos o princípio, nós vamos perder o governo que ele estabeleceu para a gente. Gênesis, capítulo 1, versículo 28, quando Deus criou o homem, ele deu esse domínio e autoridade para o homem. Sabe? E aí tem algumas esferas que a gente precisa atuar. Deus deu domínio e autoridade no homem para governar e dominar a terra. E Deus, depois de Cristo, retornou esse governo e agora deu essa autoridade de domínio e de governo para a igreja e para nós. Isso aí. E tudo isso em forma de princípios. O homem perdeu o governo sobre a terra quando? Quando ele quebrou um princípio. Pode comer de tudo, usufrui de tudo, um lugar onde não tinha dor, um lugar onde não tinha problema, um lugar onde o homem era suprido de tudo, onde tinha a presença do Senhor na virada do dia, onde ele falava, se relacionava, capacidade de governar, capacidade de dar aos animais todas as coisas, os nomes de tudo. Deus deu uma autoridade, uma obrigatoriedade do homem ter a responsabilidade de governar. Quando o homem quebra esse princípio, ele perde isso. E o que está acontecendo hoje? Nós estamos perdendo esse princípio. E aí, todas as vezes que a gente quebra o princípio de desobediência,
a gente começa a não mais governar e estabelecer o reino de Deus das nossas vidas. Olha, como é que isso é algo tão extraordinário que eu estava pensando sobre isso, apóstolo. A mesma chuva e o mesmo sol é para justos e injustos, Certíssimo. ímpios e cristãos. Não tem diferença. E os ímpios estão dominando porque aprenderam esse princípio de autoridade e nós estamos esquecendo e deixando de aplicar isso na vida na terra. E eu não estou falando nem da autoridade simplesmente espiritual. Eu estou falando de uma vida cotidiana. Durante muito tempo, né, e eu creio que Deus está tendo esses resgates sobre isso, principalmente na igreja. Nós chegamos até aqui com uma igreja firmada e estabelecida. Mas nós estamos vivendo um tempo que Deus está mexendo na igreja, está estabelecendo princípios que foram perdidos e apontando para um novo caminho. Positivo. Isso é governo. Positivo. A Bíblia diz, aí mais um pouco para frente a gente fala sobre isso, que nós agora somos embaixadores. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Você pegou um ponto forte, muito forte, porque a igreja, ela deixou, é como se a igreja deixasse, ela estivesse pescando peixe, sabe? E lançou o anzol e deixou o peixe fluir, puxar a corda, puxar ali o nylon e foi embora. Só que agora Deus está chamando a igreja para governar novamente, ou seja, puxar para dentro do barco a sua autoridade, o seu governo. E muitas vezes a disciplina tem duas vertentes. A disciplina, que é o princípio e disciplina. A disciplina ela tem duas vertentes. Uma foi o texto que eu trouxe de Provérbios, que é tocar com vara, achar com vara. E o outro é a pessoa ser disciplinada para governar, ou seja, ser capacitada, ter princípios, entender. Por que Adão não governou? Adão não governou porque ele perdeu princípios, ele perdeu disciplina. Ele tinha uma disciplina. Qual era a disciplina dele? Você pensa que não era disciplinado? Você pensa isso aí. que Deus pode fazer de qualquer jeito? Não, diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Deus deu disciplina para ele. Falou assim, ó, queridão, todas a viração do dia eu vou descer para conversar contigo para ver como é que está a casa. Deus sabia como é que estava a casa? Sabia. Deus sabia como é que estava tudo, mas Deus descia, a glória descia, a presença era poderosa. Adão tinha isso. E Deus ali conversava com ele. Falava de qual o nome que ele deu para aquele animal, para aquele outro, para aquilo, o que ele vai fazer, qual é o governo que ele está exercendo. Mas o que ele fez? Perdeu a disciplina. Ele deixou de ser disciplinado, ele deixou de ouvir a voz daquele que era mentor dele, que descia e que criou todas as coisas. Cara, o Marquezine, é muita chapação, né? Porque se você para e pensa que ele tinha a presença de Deus ali, ó. Vamos tratar aqui como seres humanos, não é uma coisa longe, não. Deus não, é isso aí. Deus soprou nas narinas dele, havia poder, havia autoridade, havia governo. E o camarada deu mole, cara. Ele deixou a autoridade porque foi indisciplinado. Tem muita gente. Interessante isso, apóstolo. É uma conversa, né? Então é uma conversa sobre isso, né? Eu acho isso muito interessante. E interessante que não adianta você querer responsabilizar o outro por uma quebra de princípio daquilo que Deus deu para você. Isso. Uau, diga glória a Deus, aleluia. Aleluia. Porque ele recebeu isso. Ele poderia ter parado isso. Entendeu? Eva ouviu a serpente porque estavam longe e afastados. Toda vez que nós estamos longe e afastados de pessoas que nós temos que ter conexões para andar junto, há uma brecha. Anota aí, bota essa frase aí, Daniel. Joga essa frase aí nos comentários. Eu sei que o assunto não é esse, mas toda vez que um casal ele se afasta, abre brecha. Faz isso aqui, ó. Brecha. É isso aí. Um cai, o inimigo atua.
É isso E aí. aí Adão, que respondeu a responsabilidade, coloca a culpa nela. Mas não, o que a Bíblia diz? Que por um homem entrou o pecado. E o homem ali não está falando da humanidade, está falando da responsabilidade de Adão. A responsabilidade da autoridade, da disciplina e do governo. Ele tinha autoridade para governar. É hoje a gente não vai tacar pedra em Adão, não, porque Adão. Sim, Entendeu? nós também somos falhos. A gente está trazendo coisas de hoje em dia. Porque às vezes as pessoas, elas. Olha, veja bem, Jesus pegou uma cruz, pegou uma cruz. Jesus pegou a cruz, foi chicoteado, foi arrebentado, foi cuspido, jogado só. Ele pegou a cruz. Mas no momento da caminhada de Jesus, alguém veio ajudar ele. Deus trouxe Simão para ajudar ele a levar a cruz, a continuar até o Calvário. Ou seja, até Jesus teve pessoas que Deus colocou para ajudar. Jesus, está na Bíblia. Está na tua Bíblia aí, Marquezinho, isso que eu estou Tá falando? Tá aí? escritinho aqui, ó. Então, Aqui, ó. isso aí. Jesus era disciplinado, governava, tinha autoridade. Mas Deus sempre vai colocar alguém para te ajudar, querido. Agora, muitas pessoas têm autoridade, têm governo, têm disciplina, mas no meio do caminho empinam o nariz e são soberbas. Deixa a soberba entrar. E a Bíblia diz que a soberba é o princípio da queda. E quando entra a soberba, o coração se inflama de ego, a pessoa cai. E aí, meu amigo, ela fica indisciplinada, porque tudo é todo. Ó, eu tenho falado, Marquezinho, que princípios quebram principados. Você quer governar uma geografia, você quer governar um território, você quer governar Cosmos, você quer governar Bangu, Realengo, Rio de Janeiro, Brasil, você tem que ter princípio de governo. E princípio é ser disciplinado, é entender que você não pode ser aquele que é o melhor do que todo mundo, que ninguém é melhor do que ninguém. Adão ali, ele poderia usar a autoridade que Deus tinha dado a ele, o governo que Deus tinha dado a ele, e simplesmente ele poderia. Olha só, olha como é que vem o profeta, Marquezinho, calma, deixa eu finalizar essa parte. Vou levantar a bola, o Marquezinho vai fazer o gol. Presta atenção. Adão poderia ter dito não. Adão poderia ter resistido ao fruto. Aí eu vou dizer para você uma coisa. Tem um camarada, amigo nosso, que está na Bíblia, que o nome dele é Jó. O nome dele é Jó. A mulher de Jó olhou para Jó e falou o quê? Amaldiçoa ou desiste desse Deus e morre. Desiste desse Deus, amaldiçoa esse Deus e morra, Jó. Jó desistiu? Não. Os filhos de Jó foram levados, a riqueza de Jó foi levada, tudo foi levado, mas ele foi disciplinado. Ele continuou adorando a Deus, mesmo com dor, mesmo com lepra. E a Bíblia mostra que ele não teve outros filhos com outra mulher. Ele teve com a mesma mulher. Alguém pegou isso aí, Marquês? Será que alguém pegou isso hoje? Ele teve com a mesma mulher, meu amigo. Então, ou seja, o que leva uma conexão com a outra? Se Adão ali resiste no governo, na autoridade, ele responderia por Eva. E Deus, com certeza, biblicamente, mostra que Deus ia poupá-la, ia poupar a família dele. E essa realidade, apóstolo, que a gente está trazendo através do Espírito, é algo tão importante porque a gente está falando de um princípio que Deus deu ao homem para governar a terra. Durante muito tempo, e eu entendo que era algo necessário para chegarmos até aqui, a igreja, ela nos preparou, mas para governar apenas dentro da igreja. O crescimento pastoral, pastores, obreiros, ministros, isso foi muito importante. Só que agora está tendo um outro movimento que a gente precisa entender. O movimento que nos trouxe até aqui para crescermos como igreja, instituição, organismo vivo do Senhor, agora também está nos levando a trazer uma outra vertente, que é o governo em áreas que nós esquecemos. Não só de preparar apóstolos, profetas, ministros, doutores, mestres, mas preparar agora uma igreja que precisa influenciar outra vez a sociedade. Isso aí. Isso aí.
tudo que o Senhor está trazendo, e quando a gente começa a pensar, é um tempo para que a gente volte agora a influenciar a igreja. Nós precisamos de homens e mulheres que vivam o governo na terra, conquistem na terra, mas que sejam influenciadores do reino. Como embaixadores do reino, nós recebemos domínio de um território. O embaixador era o quê? Representante de um país. Sim. O representante de Israel que está aqui no Brasil, ele representa Israel. Mas ele está debaixo de um governo, de uma autoridade de quem? Do governador de Israel. O que é uma teocracia? Uma teocracia é Deus governando. Qual foi o problema de Israel? É no momento que Israel não quer mais ser governado por Deus. Que quer o quê? Que tenham homens que governem como as outras nações. O que está acontecendo hoje? Síndrome de Israel. Nós queremos ser governados por homens, mas nós não estamos buscando o governo de Deus, a vontade de Deus. A igreja, ela sempre trabalhou pelo poder, autoridade, sinais, prodígios e maravilhas. Daniel, Apóstolo. Marquezine, vou pedir para você repetir, porque eu concordo, falo isso, concordo e falo isso. Nós, a igreja está sendo governada pela síndrome de quê? Síndrome de Israel. Israel. Nós amamos Israel, oramos pela paz em Israel. Mas você pode buscar na Bíblia. Povo querido, amado de Deus, escolhido de Deus, nós olhamos para Israel, é uma fonte poderosa da palavra de Deus, de tudo. Mas existe um véu. Existe um véu. Israel tinha Deus. Olha, Israel tinha um Deus. Está lá em 1 Samuel 8 ou 2 Samuel 8. Israel tinha um Deus. Israel pediu a Samuel um rei. Aí trata de um governo espiritual que dominava sobre tudo, sobre a tua criação, e eles desceram para buscar um governo carnal, um governo humano. Deus falou alguma coisa para Samuel? Falou, Samuel, deixa. Fala para eles que eles vão, o que vai acontecer com eles, porque eles vão ter um rei, vão ter um governo humano. E de lá para cá é isso que acontece hoje. A igreja deixou esse governo, que teria que estar na mão de Deus, na mão de homem. Entregou na mão de homem. E isso tirou a rota. Nós vivemos por milagre, prodígio, maravilhas, renúncia, santidade, revelar pecado, fugir da aparência do mal, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A palavra do Senhor, decreto. Hoje a igreja se tornou uma igreja pedinte. Uma igreja que só vive pedindo. Só vive pedindo, pedindo, pedindo. Deus já deu. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Deus já deu ou não deu? A palavra revelada, purificada, restaurada, transformada, está ali na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você quer palavra para a saúde, para a cura? Tem lá. Você governa sobre a cura. Quer palavra para governar território? Tem lá. Quer palavra para as finanças? Tem lá. Tudo tem lá na Bíblia. Deus deixou a palavra. As pessoas estão esperando que Deus vai descer do céu e vai descer e vai resolver o problema delas. Não, Deus já deu a palavra dele para a gente usar ao nosso favor para governar como embaixadores na terra. O embaixador Benjamim, que veio do dia de Israel, que você falou, ele vem com uma carta, ele vem com uma autoridade outorgado por um lugar. Nós temos uma carta poderosa. Verdade. Uma escritura sagrada, uma escritura carimbada, chancelada com o sangue do Cordeiro. O leão da tribo de Judá pegou ali, e selou com o sangue dele. A Bíblia. Isso é verdade. E assim, o que eu estou dizendo não significa que Deus não levanta líderes. Porque às vezes as pessoas pegam a fala e tentam desconstruir ela. Isso não significa que Deus não levanta líder. Porque na teocracia de Deus, Deus levantou líderes. Positivo. Certo? Levantou Moisés. Está em Deus. Levantou Josué.
Mas tudo isso debaixo do seu governo. Mas Hoje Josué Deus te levanta. era quem, Marquezine? É aí que está. Eu concordo com você. Ninguém vai distorcer aqui, não, porque só tem valente, só tem sedento aqui. Todo mundo está compreendendo. Só tem estudioso da Bíblia aqui. Quem não é, vai aprender. Não tem nem tempo das pessoas distorcer isso aqui, porque o Marquezine não falou nada que está errado. Ele falou tudo que está certo e cooperando com o tema dessa noite. Quando Deus fala que toda autoridade foi colocada por ele. Ele deu toda a autoridade, ele levantou toda a autoridade. Eu falei isso aqui, acho que terça-feira. Toda a autoridade foi constituída por ele. Então, o que nós estamos falando é de um princípio que você tem que ter, porque se o homem erra, o homem errou, meu amigo. Você tem que olhar para Deus, e Deus deu a liberdade através do seu filho. No tempo do Antigo Testamento, que eu não gosto de falar, no tempo bíblico antigo, no tempo antigo, eles erravam e o povo ficava escravizado ali por causa de um erro de um rei, e o pecado coletivo tomava todo o povo por causa do erro de um rei. No tempo de Jesus, nós temos a graça e temos também a presença do Espírito Santo para discernir e buscar direto ao plano. Marquezine é o líder, o apóstolo Alexandre é o líder, os apóstolos do Marquezine são líderes, mas nós temos o líder supremo e a igreja é regida por ele. Uma igreja que se desconecta do céu se conecta à terra. E uma igreja que se conecta à terra, ela desvirtua, ela sai do caminho, ela idolatra homens. Eu creio que toda ovelha não vai chegar depois para Jesus e falar: Jesus, foi culpa do meu pastor, foi culpa do meu... Eu tô indo para o inferno porque o meu pastor errou. Eu vi, mas eu obedeci. Querido, você pode e tem a liberdade e o livre-arbítrio que Deus nos deu para viver algo sobrenatural. É isso aí. E aí você governar sobre a sua vida. Antes de governar, nós precisamos de governar território, de governar pessoas, de governar sistemas, de governar o reino. No reino existe um governo interior. Nós precisamos nos governar. Porque eu posso olhar aqui, Marquezine, e Jeremias diz: maldito o homem que confia no homem. Eu gosto de falar essa... Maldito o homem que confia no homem, querido. Não está dizendo da outra pessoa. Eu confio no Marquezine, eu confio em quem me ama, quem não me ama eu também confio. Eu confio nas pessoas. Amém. Agora, em mim, eu sei o que eu penso, eu sei o sentimento. E quando Jeremias está falando maldito o homem que confia no homem, ele está falando: olha para dentro de você primeiro. Seja você curado, seja você restaurado, seja você transformado, governe sobre você primeiro para depois governar. Entendeu, Marquezine? Então, dando continuidade nisso que você está falando, porque o versículo continua e diz assim: maldito é o homem que confia no homem. Já explicou sobre isso. Mas que faz da carne o seu braço e aparta o coração do Senhor. E qual é o problema que Israel... ele queria fazer pela sua própria força e não pela força de Deus. Sim. Quando a gente quebra o princípio hoje estabelecido, a igreja ela tem autoridade e poder. Eu creio que a gente está vivendo um tempo de autoridade, de poder, de manifestação de sinais e de maravilhas. Mas para mim está faltando algo que a igreja se perdeu, que é o poder de influenciar. Sim. A igreja ela tem o poder de influenciar todos os avivamentos que nós tivemos. Olha para os Estados Unidos, a maior potência, o maior país que é cristão hoje. É só você buscar os dados. As maiores faculdades foram criadas por cristãos. Os avivamentos foram levantados por um homem cheio do Espírito Santo, debaixo da teocracia de Deus, da autoridade do Espírito, mas que arrastava a multidão, não por aquilo que falava simplesmente, mas pelo testemunho daquilo que tinha. Qual é o problema hoje? Quebra de princípio. A gente está vivendo poder, sinais
situações extraordinárias. Vocês vivem aí, eu convivo com vocês, vou na Voz Apostólica, vocês vêm na Igreja Apostólica Refúgio em Cristo, outros irmãos de outros ministérios estão contando milagres, prodígios e maravilhas. Eu tenho visto, oramos e Deus curando. Eu tenho visto também, nós oramos e Deus dizendo assim, eu não vou curar porque o plano é maior. E isso é teocracia de Deus, é princípio de Deus. E é nessa hora que a nossa fé traz o testemunho, vamos continuar firme. Mas o poder de influência nosso, ele está deixando de lado. Então, uma igreja que ela cumpre o princípio, ela vem por um princípio de um embaixador, que está num território que não é seu. Nós somos o quê? Forasteiros. Nós estamos de passagem, um dia será restabelecido. Mas enquanto estamos de passagem, nós somos o quê? Embaixadores. Que representamos o quê? Um reino espiritual. E não adianta andar na terra como carnal, achando que está representando o céu, porque não representa. E aí é o que está acontecendo. Tantas quebras de princípios, tantos escândalos, tantas pessoas olhando hoje. E a influência da igreja, ela caiu. Eu falei isso um tempo atrás dentro da igreja. A igreja, antigamente, ela é o primeiro nível de influência. Depois bombeiro, polícia e assim descia. Hoje nós estamos como influência em quinto ou em quarto. Eu sei que tudo isso são dados, mas é uma realidade daquilo que nós estamos vendo. A igreja, ela se manifesta no poder, sinais e maravilhas, mas através do testemunho de Cristo. Princípio, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na vida do Filho de Deus. Que vida é essa? É uma vida de transformação. Eu conheço o apóstolo Alexandre, sei o que ele era, vi a sua história, sentei na mesa com ele. E hoje você pode estar influenciando mais de 50 mil pessoas, mas não é só pelo dom, não é só pela autoridade, não é só pelo governo, é porque a forma da sua conduta e da forma que você vive arrastam pessoas. Então, quando nós quebramos princípios, nós deixamos de viver essa autoridade plena do reino de Deus. É a mesma coisa. O Éden estava ali em erro. Deus estava vendo? Via. Deus sabia? Sabia. Mas o que ele fez? Ele visitou. E eu creio que Deus está vendo o que está acontecendo. Eu creio que Deus está vendo as quebras de princípios. E eu creio que Deus está vendo e Ele está visitando a sua igreja de novo. Sabe como é que fecharam o templo? A primeira coisa, colocaram no altar a serpente. A segunda coisa, apagaram o azeite, as luzes. A terceira coisa, esconderam a palavra. A quarta coisa, fecharam as portas. Aleluia. É forte. Deus olhou lá de cima e olhou para a igreja e diz assim, olha, abre essa brecha. Olha o que eles estão fazendo. Se prostituindo, bebendo. Fizeram do meu templo casa de prostituição. Os meus sacerdotes viraram as costas. Mas eu lá de cima marquei alguns. Levanta a voz profética e declara, eu vi, estou julgando. O anjo vai descer, só que aqueles que eu selei não serão tocados. Por quê? Não quebraram o princípio, se arrependeram, voltaram para a presença, buscaram a face no pó, quebrantaram o coração incontrito e disse, Senhor, faz outra vez. Senhor, eu estou na torre de vigília aqui, Pai, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Abacuque escreve bem grande, coloca para que todo mundo veja, até quem passa correndo, que eu vou restaurar Israel. Eu vou trazer de novo. Eu creio que Deus está repreendendo a igreja, mas repreendendo por dentro, começando por nós, trazendo quebrantamento, trazendo a palavra da verdade de novo, trazendo a palavra do amor, mas que tenha justiça, trazendo a igreja a de novo acreditar, mas acreditar e agora não só preparar para dentro não, mas preparar médicos,
preparar eletricistas, preparar porteiros, faxineiros, governadores, preparar pessoas que não vão governar para nós, mas que vão governar para o povo em espírito, em verdade do Senhor. Uau! Oh, glória! Marquezine, você falou sobre concordo e testifico tudo isso, concordo com o teu raciocínio, com a tua forma de pensar. Você falou dos Estados Unidos, né? Você falou de um povo forte, que é uma das nações mais fortes da Terra. Existe e eu gosto de avivamento. E quando você começou a falar, cara, veio na hora, porque foi uma das minhas primeiras pregações, ministrações sobre avivalistas, né? Que eu falei. E avivalistas, quando eles são chamados por Deus, são seres humanos normais, né? Erram, falham, mas esse avivalista, ele foi pesquisado, inclusive pela Universidade de Harvard. O nome dele era um grande teólogo, calvinista, e o nome dele é Jonathan Edwards. Cara, Jonathan Edwards, o cara foi estudado porque ele era um homem de princípio, ele governava com disciplina. A disciplina na vara e a disciplina de ser um homem que não faltava um culto, não deixava uma missão, viajava aos Estados Unidos, todos os lugares a cavalo, tinha uma mutueira de filhos, meu querido, sabe? E toda vez que ele chegava em casa, ele dava um tempo para os seus filhos. Ele sentava a esposa dele do lado. Isso é história. Vai buscar a história de avivalistas. Esse homem, ele tinha um governo poderoso. Olha, gente, se vocês estão entendendo o que nós queremos passar, 2026 vai ser um ano de governo. Amém? E esse tema que nós estamos trazendo é um tema para você entender aonde você não está governando e que precisa governar. Jesus é o eixo central, é a peça central para nós governarmos. Sem ele, nós não vamos conseguir. Esse homem, Jonathan Edwards, ele foi feita uma pesquisa em Harvard, pegaram um prisioneiro das prisões de Harvard, um camarada da época dele, que foi transgressor, que errou, que teve a oportunidade de ser um cristão, numa família cristã, mas não viveu na indisciplina, no erro, na falha. E pegaram o Jonathan Edwards, que pregava pelos Estados Unidos todo a palavra do Senhor, maravilhas, prodígios, avivamento aconteceu com aquele cara, o camarada era um príncipe da pregação. Ele sentava e dava disciplina aos seus filhos, ensinava sobre a palavra, brincava com seus filhos. Ele sempre dava um tempo para os seus filhos, sempre dava um tempo para a sua esposa. Amava, cuidava, era um sacerdote, além de pregador. Ele tinha disciplina, sim ou não? Sabe qual foi o resultado de um homem da época dele, que era transgressor, indisciplinado, e a vida dele disciplinada em Deus? O que Deus gerou para esse homem futuro? Deus deu governadores da descendência dele, governadores dos Estados Unidos vieram da descendência dele, deputados, soldados, capitães, generais, presidentes, descendência dele. Então, e do outro, a descendência era uma ruína. Visitarei nos filhos o pecado dos pais. Alguém está pegando isso aí ou não? Então, quando nós andamos de acordo com o crivo de Deus, com o alinhamento de Deus, vivendo a palavra, aí não estou dizendo que é fácil, né, Marquezinho? Sim, não. Pelo contrário. Ele teve, está escrito aqui no Wikipedia, cidadãos proeminentes nos Estados Unidos, incluindo Burr, um dos presidentes da faculdade Timóteo de Dirk, Edward Jr., e aí vai, é muita gente, não vou falar o nome do povo não, mas por quê? Porque quando Deus deu o cajado para ele, e Deus deu uma missão para ele, e Deus deu a autoridade de governar para ele, ele não tirou Jesus do trono. Jesus continuou no trono. Você quer ter o governo? Você quer ter autoridade? Tenha disciplina, mantenha Jesus no trono.
dá o controle para ele. Israel não deu o controle. Israel não entregou o controle. Deu o controle para o homem. Nós não estamos falando de Israel. Estamos dando um exemplo bíblico daquilo que Israel poderia ter, mas quis se destituir para ter o governo humano. E o Marquezinho muito bem falou que os homens são levantados por Deus. Autoridades são levantadas por Deus. Mas uma autoridade alinhada gera um povo forte. Uma autoridade alinhada gera um povo fraco. Você quer ver? Para mim, Saul, para mim, eu amo a história de Saul. Sabe? Porque Saul, ele não foi escolhido pelo homem. Saul, ele foi escolhido por Deus. Né? Isso é claro. Ele é colocado o rei, que é pela escolha do homem, o rei do homem, porque foi o primeiro rei. Israel desistiu de ter um governo simplesmente de Deus no trono para escolher Saul. Mas quem escolheu Saul foi Deus. Deus preparou tudo. Fez ele perder as jumentas, apareceu diante de Samuel. Samuel recebeu a palavra de Deus. É algo para mim que fala muito de nós. Como o senhor pegou e falou, Deus chama homens e líderes para ter uma resiliência e para governar um povo debaixo da autoridade daquilo que Deus estabeleceu. A Bíblia diz, cara, que Saul teve o coração mudado e recebeu o poder e a autoridade do Espírito até para a profecia. Positivo. Quando ele sai, ele libera uma profecia, ele tem um coração mudado, Deus coloca ele como rei de Israel. E olha algo interessante. Saul não quebra princípio de uma hora para outra, não, gente. Saul, quando é levantado, o próprio povo não quer que Saul, não acredita que seria ele. E quando Saul vai para a batalha, a primeira coisa que Deus faz é ir com Saul e dar vitória. E aí até aqueles que não queriam ele como governador disse, ó, Deus é com ele. E aí agora o povo começa a ter paz, ele reina durante o período, mas daqui a pouco ele quebra princípio de novo. Olha o que nós estamos falando, ele quebra princípio. Agora ele tem uma ordem e, entendeu? Matar os reis, dominar aquele povo, o lugar que era seu, governo e autoridade, despojo de guerra, mas o que ele faz? Ele quebra a palavra, ele quebra princípio. E aí a Bíblia diz que ele ainda continua errando. Você quer ver uma outra quebra de princípio que Saul me ensina muito claro? É pessoas querendo fazer aquilo que não foram chamados para fazer. Tem muitas pessoas que estão achando que estão governando e daqui a pouco estão perdendo o propósito, porque estão se movendo em áreas que não foram chamadas para se mover, ou que ainda não há o tempo de fazer. Isso é quebra de princípio. E aí, quando não tem autoridade para viver o governo daquilo que foi estabelecido, acaba se quebrando inteiro. Acaba perdendo até aquilo que seria o chamado do futuro. E aí começa a se perder no meio do projeto e do caminho. O que ele faz? Quem tinha que fazer o sacrifício? Samuel. Ele não sabe aguardar e esperar o tempo. Tem pessoas que foram chamadas para exercer coisas que ainda não exercem. Tem pessoas que foram chamados para um tempo extraordinário à frente, mas que não estão esperando quem tem autoridade, quem vai liberar a palavra profética e quem tem a unção para estabelecer, para dar ordem para fazer. E aí não estão conseguindo viver o tempo daquilo que tem que ser feito. Uau! O que é que nós estamos vendo? A peça é inimiga da perfeição. Eu falei isso esses dias, se eu não me engano, falei numa live também. Muitas pessoas vinham até mim por causa da unção, por causa eu era presbítero, e muitos queriam que eu abrisse uma igreja que ia todo mundo. Era todo mundo contra o pastor. E ficava todo mundo tentando me seduzir. Vai, abre que a gente vai junto, abre que a gente vai junto. Aí o Espírito Santo me visitou. Falou assim comigo, olha, o teu ministério você vai começar, você e sua esposa, sem mais ninguém. Porque senão eu derrubo você. Aí eu falei, meu, fica onde vocês quiserem, faz o que vocês quiserem, que papai, eu vou na rota do pai. Eu não quero quebrar princípio. Querido, porque colocar a mão indevidamente, fazer algo indevidamente, seduzir pessoas, porque tem pessoas que envolvem, isso não é governo, tá?
Isso é bola de cristal. A gente não usa bola de cristal. A gente está do lado bom da luz. Não do lado dark side, do lado negro. A gente não está do lado negro, não. Isso aí é Ó. Amém? Isso aí é outro lugar. Agora, preste atenção. Quando você manipula pessoas, as pessoas manipulam outras para receber algo de autoridade, pode ter certeza que aquele que racha um dia será rachado. Verdade. Aquele que quebra um dia será quebrado. Aquele que rouba um dia será roubado. Meu querido, agora, Deus está tratando de disciplina, está tratando de orientação. O Marquezine falou sobre Saul. Amém? Mas quem era Saul? A mula, a jumentinha, bode, tinha tudo ali. Era isso que Deus queria. Inclusive, aquele que era segundo o coração de Deus, que todo mundo fala, enche a boca, também quebrou o princípio. Rapidinho, apóstolo. Só para não te cortar, mas quando você está falando, burbura aqui. Eu sei como é que é. Sabe como é que é? E sabe o que acontece? Quando Samuel chegou lá, sabe qual seria a linhagem de Jesus? Não seria de Davi. Às vezes a gente não se atenta. Tem muitas pessoas perdendo a linhagem real. Linhagens de coisas que serão estabelecidas porque não obedece o tempo e não tem a disciplina de ouvir o governo do céu. Alguém pegou isso aí? Alguém pegou isso aí? Profundo. Porque quando Samuel chegou, disse assim: hoje Deus estabeleceria o seu trono e da sua descendência estaria, mas por causa da sua desobediência, de não ouvir o governo, de não esperar o tempo certo e desobedecer e quebrar princípio, Deus está levantando outro. Deixa eu... Pode falar, mano. Foca aqui. O que Deus quer para você não é para colocar outro. Mas se quebrarmos princípios, a gente está perdendo não um tempo presente, mas uma geração que dará continuidade àquilo que Deus quer fazer. É isso aí, é desse jeito. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Moisés, o povo, o que Deus falou para Moisés? Que ia acabar com o povo no deserto. Ia começar tudo através dele, da família dele. Meu irmão, o que Moisés fez ali? Será que outra pessoa no lugar de Moisés ia fazer assim, vai começar tudo da minha descendência vai ser a descendência real. Moisés falou, Deus, não, Deus. Pô, o Senhor que é o princípio soberano. Será que se faz essa proposta pra gente? Então, aí que tá. Então, eu estou dentro da linha de raciocínio. As pessoas querem pular etapas para chegar em algo que Deus já prometeu. E se nós pularmos etapas para chegar em algo que Deus já prometeu, não foi o propósito de Deus. Pulamos etapas. Saul pulou etapas. Na verdade, ele errou e destituiu uma descendência. Ele destituiu. Gente, isso é muito sério, porque não é destituir a pessoa. Tudo que você faz, Marquezine, tudo que eu faço, Marquezine, a tua descendência vai herdar o que nós vamos deixar. Se há quebra de princípios, se há erro, a descendência vai herdar aquilo. De alguma forma, vai ser cobrado. Então, a minha dica para você é governe com princípios. Governe com disciplina. Se necessário for, a Bíblia diz, se tiver de dar uma varada nas pernas de uma criança, cuide ela com um cajado para que o mundo não cuide ela com pedra. Cuide ela, você, com vara, não a ponto de matar, mas fustigar com vara. Hoje, as crianças, os jovens, estão perdendo totalmente, os pais estão perdendo totalmente o governo e a disciplina dos jovens. É ou não é? Mesmo nós, na nossa época, nossos pais tinham disciplina. Eu, pelo menos, querido, vou fazer 55 anos, eu lembro quando meu pai dizia que ia me pegar. Poxa vida, eu ficava preocupado. Agora, minha mãe ainda brincava com ela.
me pegava com as vassouras, eu brincava e ainda ficava zoando ela até ela fazer ela rir. Mas a certeza era que os pais disciplinavam seus filhos. Não era perfeito, mas hoje as gerações estão destituindo, estão saindo. A geração interna da igreja, a eclésia, os jovens como estão? O que nós estamos passando para os jovens como referência? Nós estamos vendo jovens querendo ser influenciadores. Não é influenciar o quê? Hein, Marquezinho? Influenciar. E você está falando de influência. Olha, algo interessante, eu estava lendo esses dias e cai dentro desse alinhamento de influência. Tá? Como é importante nós aprendermos que precisamos estar preparados para exercer o governo, que isso pode mudar a realidade. Você quer ver uma passagem que para mim trata sobre isso, é extraordinária? Sobre a passagem de Esther. Esther é uma jovem que foi estabelecida porque Mardoqueu, seu tio, cria ela, num reinado de Atarxerxes, se eu não estou enganado, tá? E aí Esther, ela passa a ser rainha, porque o Mardoqueu tem um problema sobre a rainha Vashti, se eu não me engano, e aí ela é tirada do trono e Mardoqueu percebe um lugar de influência. A gente não lê dessa forma, mas Mardoqueu percebe um lugar de influência. Estabelece Esther. Esther agora vira a rainha do rei. Mardoqueu, ele era um judeu, debaixo de uma província, debaixo de um governo. Sim, isso aí. Mardoqueu está estabelecido ali, e agora acontece algo muito interessante. Ramã é alguém que se vira contra Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostra. E Mardoqueu tinha se tornado segundo do rei. Por tudo aquilo que Ramã tinha se tornado segundo do rei, por tudo aquilo que ele oferecia ao rei. E quando ele passava, todo mundo se prostrava. Mas Mardoqueu não se prostrava. E agora isso gera raiva e uma ira muito grande de Ramã. E agora Ramã arquiteta um plano diante do rei. E o rei dá um decreto e diz: olha, esse povo que não se prostra e tem as leis diferentes, eu agora estou te dando carta para que esse povo seja morto. Porque é um povo que está no meio, mas tem um governo diferente, vive de forma diferente e não se submete às nossas leis. Vamos traduzir isso depois para os tempos de hoje, o que a gente está falando. E agora, Mardoqueu, ele, por não desobedecer à lei de Deus, ele arrumou um inimigo. E um inimigo poderoso, que está nas altas cúpulas, estabelecendo leis para destruir o seu povo. Brasil, altas cúpulas, inimigos, estabelecendo leis para destruir o seu povo. Só que tem alguém de influência lá, para o momento e por uma hora certa. E era um jovem, uma jovem. E agora Ramã vai para casa. Ramã agora com a sua esposa, com todo mundo, conta o que estava acontecendo. E a esposa, aqueles que estavam de direção, diz assim, ó, faz uma forca. Cria uma forca de 50 metros, porque agora vai te dar o teu inimigo, e teu inimigo vai ser morto, porque tem um decreto do rei para matar e para perseguir. Meu Deus do céu, sinta a presença do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Podem nas altas cúpulas, podem nas conversas que eu e você não estamos ouvindo, podem preparar as leis que estão sendo estabelecidas, que nós não estamos sabendo, mas existe um Deus do céu que sabe todas as coisas. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Diz aí, ó, eu estou pegando essa fonte, fala, eu estou pegando esse código, fala, eu estou pegando esse protocolo, eu estou carimbando, chancelando tudo que está sendo dito nessa noite. Diz aí, irmão, escreve aí.
E aí, apóstolo, o que acontece? Lembra que eu falei de influência da igreja? De nós fazermos, influenciarmos sem olhar quem? E sermos diferentes? Antes de tudo acontecer, Mardoqueu, que estava na porta do templo, ouviu que 2 soldados estavam armando contra o rei. Mardoqueu tem uma influência. Diz para Esther, estão tentando derrubar o rei. O rei não era judeu. Uau. Mas toda autoridade constituída por Deus. Uau. Estamos falando de tudo aquilo que está sendo falado. E agora, Esther vai na presença do rei e fala isso. O rei agora vai atrás e diz que é verdade. O rei é salvo por uma palavra de Mardoqueu que chega a Esther. Esther é o caminho para chegar ao rei. E o que acontece? Estava a morte de Mardoqueu preparada para o outro dia. A forca estava sendo preparada. Só que tem um problema, que o Deus dos céus já sabia disso antes de você. Sabe qual é o problema? Acho que o pessoal não está achando que tem profeta em Israel, não, hein? Tem profeta no Brasil, não, hein? Olha aí, gente. Vocês estão pegando isso aí? Olha a unção, olha o que está sendo dito. Tem alguma coisa a ver com o Brasil? Tem alguma coisa a ver com a nação? Deus tem preparado coisas para nós. Eu tenho dito isso, Marquezinho. Continua, meu filho. Continua, irmão. E aí, o projeto, a cena de queda, está tudo preparado. Só que enquanto eles estão na casa, bebendo, planejando os planos, o Deus do céu faz o rei perder o sono. Só que fazer perder o sono é fácil. Só que o Deus do céu faz o rei perder o sono, chamar quem estava em volta e diz assim, pega as crônicas do rei e pega onde estava escrito o que Mardoqueu fez e livrou o rei. E aí o rei pergunta de manhã e diz assim, o que fizemos sobre esse aqui? Como nós honramos esse aqui? Nada tinha feito. E aí a noite passa, amanhã chega. Quem está entrando pelo palácio? Ramã, de peito aberto. Vou destruir Mardoqueu. Tem os planos perfeitos. O rei agora chama ele e diz assim, olha, o que se faria com um homem que livrasse o rei? Ramã agora bate no peito e diz assim, isso é para mim. Eu sou o segundo. Eu estou mais alto. A soberba chegou. Eu vou derrubar o apóstolo Alexandre. Eu vou acabar com o ministério da apóstola Úrsula. Eu vou acabar com essa igreja. Eu vou acabar com esse cristão. Eu vou acabar com essa família. Só que não sabe que a influência que a igreja já viveu lá atrás está preparando para um tempo de milagre que já aconteceu. Quem vive debaixo da teocracia de Deus está debaixo do poderio de Deus. Essa é a diferença. Eu não preciso de homens para me proteger. É Deus que levanta homens para me proteger. Eu não preciso de recursos do homens para viver o sobrenatural. Eu não preciso de apoio de homens. É Deus que levanta o apoio. É Deus que levanta o sustento. É Deus que trabalha na casa. É Deus que trabalha na família. E aí ele pega agora, cheio de pose, rei. Fala da roupa, fala da roupa. Fala do... Coloca a coroa. Coloca a coroa. Coloca a veste do rei. Me dá o cavalo. Me dá o anel. Deixa eu te falar uma coisa. Toma cuidado com alianças que querem fazer contigo. Isso. Porque na realidade tem pessoas que chegam diante de você só para fazer aliança, mas na realidade essa aliança é para te derrubar. Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram aliança com Daniel, não com a Babilônia, e receberam a vitória. Esdras não aceitou fazer aliança com aqueles que queriam paralisar eles, porque queriam se colocar no meio para paralisar a obra. Eles não aceitaram aliança. Nem toda aliança que chega de mãos dadas oferecendo o que a gente precisa significa que foi Deus que deu. Tem que ter discernimento de espírito, palavra do alto. E agora ele se exalta, apóstolo, coloca sobre o cavalo, faz sobre isso. O rei adora a ideia e agora diz assim, faz tudo isso. O Mardoqueu que está sentado lá fora.
Aleluia! Alguém pegou isso aí, meu querido, minha querida? O negócio está pegando fogo, você imagina? Presta atenção, o que é teu, Deus vai te vestir de ouro, de cavalo novo, Deus vai te dar roupas novas, Deus vai abençoar a tua vida. Aquilo que o inimigo tentou tirar de você, a forca que ele preparou para você, meu querido. Lá, uma labarada de fogo aí, de línguas santificadas dos céus, querido. Presta atenção, o que é teu, o pode é teu, a aliança é tua, o poder é teu, a casa que Deus te deu vai se levantar, Aleluia. a tua família vai tomar posse daquilo que Deus prometeu. Siga o governo, siga os princípios, ande de acordo com o que Deus quer, meu irmão. O inimigo pensou que tinha tirar de você. Eu derrubei Alexandre, eu derrubei fulano, eu derrubei Ciclano. Não, meu irmão, o pódio tem o teu nome. O Aleluia. pódio tem o teu nome. E Deus está dizendo nessa noite, através do Marquezine, através do apóstolo, Deus tem um lugar estratégico para a tua família. Não saia do caminho. Viva na verdade. Tenha a coroa da vida. Deus preparou algo novo para sua casa. Aleluia. Quem era Aleluia. Mardoqueu? Quem era Mardoqueu? Era o menor, era o pequeno, mas ele tinha estratégias, tinha contato, tinha aliança, tinha amizade e sabia o que estava fazendo. E a forca que foi preparada para ele, aleluia, ele foi retirado e aquele que se levantou em soberba foi enforcado na forca que ele mesmo preparou. Isso quer dizer o quê, Marquezine? Que se seu inimigo se levanta contra você, pensando que vai te pegar distraído, o leão da tribo de Judá está à sua volta, rugindo, forte, alinhado, protegendo, porque o lugar do pódio é daquele que Deus prometeu e o inimigo não pode tirar. Não toque no ungido de Deus, meu irmão. Não toque naquele que Deus chamou para reinar. Não toque. Olha, Marquezine, tá forte o negócio. Ezequiel 33, você está falando, papai, vai lá. Olha só o que diz Ezequiel 33, versículo 12, até o versículo 16, diz assim, Marquezine. Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Olha aí, alguém pegou isso aí ou não? Alguém pegou isso aí ou não? E quando a impiedade do ímpio não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Olha, o que Deus está dizendo aqui? O justo pode caminhar, mas se no momento cair, a justiça dele não vai fazer ele ser salvo. E o ímpio, querido, pode andar na impiedade, mas se arrepender dos seus maus caminhos, no meio da perfeição, na rota, vai ser purificado pelo sangue do Cordeiro. Isso quer dizer o quê? Nós precisamos andar diretamente em disciplina, governando sobre nossas emoções, sobre nossas vidas, entendendo que o inimigo sempre tem uma forca preparada para nós, sempre tem uma muralha na nossa frente, sempre coloca um gigante na nossa frente, mas quando nós estamos com capacete, com a couraça, com os cinturões, com a espada, com o escudo. Ah, meu irmão, calma aí, Marquezine, fica aí. Calma aí. Quando nós pegamos a espada, meu irmão, pegamos a espada que Deus nos deu, a autoridade, meu irmão, o inimigo não pode ficar. O inimigo tem que bater em retirada. A espada é de Deus, que penetra juntas medulas na divisão da alma e do espírito. Alguém está aqui comigo? Vai lá, Marquezine. E apóstolo, eu até peguei a Bíblia aqui, porque isso falou muito comigo. Meu Deus! Só que antes disso tudo acontecer, sabe onde como Mardoqueu estava? Prostrado na porta do rei. No lugar onde ele sempre estava. E aonde o inimigo queria tirar ele do posicionamento, ele não saiu. Com veste rasgada, no pó e na cinza, humilhado. Esther estava no lugar da conexão. Só que Mardoqueu, escuta, teve que chamar a Esther à realidade. Eu não posso entrar lá.
Porque o rei, eu mesmo, tem 30 dias que não chego diante do rei. Aí Mardoqueu diz assim, pensas tu que mesmo aí onde tu estás, será livre? Deus te colocou, sabe você, para este tempo, mas se você não quiseres, Deus levanta outro. Eu sinto a presença de Deus. Deus não quer levantar outros, mas Deus quer nos acordar para que a posição que Ele nos colocou, sejamos influenciadores para que isso aconteça. E Mardoqueu, no final de tudo, Esther, capítulo 9, versículo 10, capítulo 10, 1, olha o que diz. Depois disso, é para você dar glória a Deus, é para você falar aleluias, uau, shalom, comunicar, partilhar, porque eu estou falando daquilo que Deus ministrou no meu coração. Eu estou falando de algo que foi partilhado da parte de Deus e que Deus está tocando através das nossas vidas. É tempo da igreja governar com exemplo. É tempo de nós governarmos, porque Mardoqueu não se preocupou em estar no templo. Mardoqueu se preocupou em colocar pessoas nos mais altos. Não é tempo de eu preocupar com o meu nome no cartaz. Não é tempo de eu me preocupar para mim ser o maior. É tempo de eu preocupar de preparar uma geração que vai mais longe, que vai romper, que vai ser influência, que vai crescer, que vai pregar mais. Nós estamos como pais espirituais e tentaram tirar isso da igreja. A Bíblia diz que nós geramos filhos espirituais e filhos têm que ir mais longe do que nós, têm que ser melhores. Isso! E o que Deus está dizendo, só que agora, olha o que Deus fez com Mardoqueu. Capítulo 10, depois disso, pôs o rei Assuero, tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e seu valor, e declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Alguém que não era nada, que preparou Esté para ser estabelecida, que não se rendeu ao inimigo, que chamou a Esté à realidade. Agora Deus estabeleceu ele para governar. E ele se tornou o segundo do reinado. Sabe o que acontece isso? Você está no teu trabalho, você é o mais simples. Mas quando tem algum problema, alguém te chama por causa da sabedoria, do conhecimento e da graça e do poder da manifestação de Deus. Sabe o que é isso? Você não precisa ser um diretor de empresa. Você não precisa ser um médico, pode ser um eletricista como eu, mas quando alguém tiver dificuldade e é maior do que você em autoridade, vai chamar você e falar assim, eu preciso da sabedoria que você carrega, só que não provém de mim, é o do Espírito de Deus. E é assim que Deus quer que a gente influencie essa terra, trazendo a verdade do evangelho e do reino. E olha o que Deus prepara, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a nação. É isso que Deus está dizendo nesse tempo. O que nós carregamos muda a realidade cosmo, muda a realidade Maricá, muda a realidade do teu bairro, muda a realidade da tua família, mas não é por bem próprio. Nós somos nuvens que não retêm a água que recebemos. Nós somos nuvens levadas aonde quer, mas para levar aquilo que recebemos e fazermos terra seca em terra próspera. Uau! Gerar de novo, através de princípios de obediência, de volta da presença da palavra de Deus, através de voltarmos ao princípio estabelecido. É tempo de influenciarmos. Já tem autoridade, já tem dom, cada um vai governar em uma área. O apóstolo, Deus chamou ele para fazer coisas extraordinárias naquilo que ele foi estabelecido. Deus me chamou para fazer coisas extraordinárias naquilo que foi estabelecido, mas eu não estou aqui em briga com o apóstolo. Isso aí. Eu não estou aqui fazendo separação porque ele é apóstolo, eu sou bispo, porque ele é pastor, não.
Nós somos uma corrente, um elo de conexão para fazer a diferença e influenciar. Eu preciso do apóstolo. Nós Todos nós, precisamos um do outro. um E a dos outros. realidade do evangelho é essa. Não é mais olhar para nós mesmos em benefício do outro. Quem desce, cresce. Quem dá, recebe. Quem se esvazia, se enche. E tudo que nós, apóstolos, Deus está fazendo nesse tempo, na igreja, enchendo de poder e unção, não pode mais ficar preso entre nós. Não. Tem que ser transbordado através dos frutos de justiça, de amor, de bondade, longanimidade, temperança, domínio próprio. É princípio. E é isso que Deus está te usando. E o que aconteceu dentro ainda dessa chave de Mardokai, de Mardoqueu, de Ramã, o que aconteceu quando um homem tinha um pódio para ele, Deus colocou ele naquilo que Deus queria e Deus derrubou o inimigo. Querido e querida, isso Deus está falando com você, está falando comigo, está falando com o Marquezine que está ministrando, porque a gente veio para cá cheio do Espírito Santo. Nós viemos para cá para conversar e estamos conversando. Mas estamos falando do reino. E quando um homem, uma mulher de Deus está no lugar, ele não vai falar de um time, ele não vai falar da política, ele vai falar de Deus. Ele vai falar de Deus. E é isso que nós estamos falando. E o que aconteceu no fingir dos ovos, quando Mardoqueu foi honrado ali, Deus deu a oportunidade de um Aleluia. povo levado para se defender. Sabe, havia um povo, e é isso, havia um povo que estava temeroso com um dia, o dia da desgraça daquele povo. Aquele povo não ia poder se defender, porque foi arraigado a sua mente, o seu subconsciente, de um medo, porque o próprio rei disse que todo aquele povo ia morrer, que os soldados iam matar aquele povo. Mas aquele povo estava arredio, estava com medo, estava se escondendo, estava chegando o dia. Mas Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando. E o livro de Esther é um momento onde Deus não fala, mas Deus direciona. Aleluia. É onde Deus muda a sorte. Inclusive a festa de Purim é mudança de sorte. É constituída no livro de Esther. De Esther, então, isso aí. Pessoas aqui. Sabe o que aconteceu, querido? No dia, Deus fez tudo e trabalhou tudo através de Esther, através de Mardokai, derrubou Ramã e gerou uma força motriz, uma força que movimentou o povo para se defender. Eu vi espadas descendo, alguém viu comigo? Eu vi escudos descendo, alguém viu comigo? Eu vi armaduras descendo, alguém viu comigo? Um povo que estava com medo se levantou para vencer a sua batalha. Deus deu permissão ao povo de se defender, de avançar, de conquistar. E o povo não foi para a forca, junto com aquilo que Ramã queria. Queria destruir todo o povo. A forca de Mardoqueu era a forca do povo. Alguém pegou isso aí que eu estou dizendo? Se Mardoqueu morre na forca, o povo morre à base de espada. Verdade. Mas Deus venceu no palácio. O povo na cidade teve capacitação do general de guerra. Aleluia. Aleluia, para vencer os seus adversários. Alguém está aqui comigo, querido? Aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, e tem, né? Se a gente continuar aqui, e isso está maravilhoso, o governo de José é bem parecido ali. É sensacional. Forte ali, é algo enquadrável ali, é algo fenomenal ali. Diz aí, Marquezine, ele fez de novo. De novo. É muito interessante quando tu falou, o livro de Esther não tem Deus falando, mas tem Deus agindo. Deus agindo. Deus agindo. Deus não falar, não, Deus age, meu irmão. Deus age. Acorda, pega isso. Quando nós estamos aqui no princípio do Pai, quando nós estamos alinhados a Deus, quando nós estamos governando nossas emoções, quando nós estamos disciplinados, alinhados ao princípio do Pai, o principado começa a cair. Sabe aquele jogo de dominó, Marquezine? Você toca uma pecinha e vai... Todo mundo já brincou disso.
É assim que Deus faz, porque Deus age nos princípios, Deus age organicamente, agindo, e muitas vezes nos bastidores. Ele não precisa falar, ele faz e age. Aquilo que é impossível para você, aquilo que é impossível para mim, aquilo que é impossível para o Bispo Marquezinho, para Deus nunca será impossível. Nunca. Deus é forte e poderoso em todos os momentos. Céus e terras passarão. Hebreus 12:11 diz assim, ó, depois produz um fruto pacífico de justiça naqueles que por ela têm sido exercitados. Códigos espirituais, disciplina gera justiça, justiça sustenta governo, governo revela o reino. Você é um homem, uma mulher que foi chamado para governar o reino. Marquezine pregou aqui, o apóstolo ministrou aqui, mas a sua capacitação é se levantar como guerreiro. Marquezine, eu não vejo homens e mulheres aqui pardais. Eu não vejo pardais aqui. Você está vendo algum pardal aqui, Marquezine? Não, eu não estou vendo. Eu estou vendo homens e mulheres que são águias e vão voar acima da tempestade. Eu não vejo hienas aqui, Marquezine. Sabe o que a hiena fica fazendo? Fica uma comendo carniça com a outra. Mas eu não. Eu vejo leões e leoas aqui, meu irmão. Olha para a cara do leão aqui. Eu vejo leões e leoas que rugem diante das tempestades, diante dos objetivos, diante dos inimigos, diante do vale. E conquistam a pedra do leão. Porque o leão da tribo de Judá está à nossa frente e faz coisas extraordinárias. Em todo momento. Filho do homem, o que vês? Eu vejo um vale de ossos secos. Veste bem. Agora profetiza. Eu quero dizer para cada um de vocês, profetize. Declare. Algo novo começou. Uma nova estação chegou. Eu ouço barulho. Eu ouço barulho. Um barulho de um grande exército se levantando. Um exército poderoso, alinhado com a palavra, com espada na mão, escudo na outra, marchando e avançando para conquistar a nação brasileira. Deus não desistiu da nação. Deus não desistiu do Brasil. Deus não desistiu de você. Os céus estão descendo sobre a nação. Preste atenção no que eu vou dizer mais uma vez. Os céus estão descendo pela nação, para a nação. E vai haver arrependimento, Marquezine. Marque esse dia que eu e Marquezine estamos aqui, nessa terceira live dessa maratona de governo. Os céus vão ouvir a voz profética nessa nação. Os céus vão descer sobre a nação. Vai haver alinhamento. Vamos derrubar Sodoma e Gomorra. Abraão intercedeu, se tiver 50 lá justos, você vai destruir? Não. 30, não. 20, não. 5, tira eles. Nós vamos lá. Enquanto houver homens e mulheres de Deus que não vendem a sua unção por um prato de lentilha, escute aqui, meu amigo, que não vende a sua unção por um prato de lentilha, Deus continua visitando a terra e alinhando o território e a geografia. Você, eu, nós fomos chamados para governar nosso território, nossa geografia, o lugar que nós estamos. Precisamos de disciplina. Fala, e para terminar uma fala que você estava falando, uma experiência particular minha, né? Amém. Esses dias sobre isso. Sobre embaixadores, né? Qual é a responsabilidade do embaixador? Representar o reino. E as necessidades deles não são supridas pelo lugar onde ele está. São supridas por aquele que lhe mandou. A primeira coisa que eu aprendo. Eu não sou suprido pela terra. Eu sou suprido pelos céus. Uau! Uma outra coisa que eu aprendi com isso. O embaixador, ele precisa fazer conexões. Conexões corretas. E uma coisa que eu aprendi, o que um embaixador faz? Resolve problemas. Um tempo atrás, eu estava no meu trabalho e estava cheio de problemas. Muitos problemas acontecendo, muitas coisas acontecendo. Que a gente sabe, estar em Cristo não significa ausência de problema. Sim, lógico. Mas a gente tem a convicção e a certeza que Ele está conosco em todos os momentos e Ele vai nos dar uma solução. Positivo. E aí eu estava num momento que eu comecei a
pensar em tantos problemas, em tantos problemas, em tantos problemas. E eu falei assim, por que tantos problemas? E problemas são para ser solucionados. Quem soluciona problema, governa. Quem não soluciona problema, vai depender de outros. Então, outros vão governar em cima para resolver o que você tem. Isso e aí eu estava vivendo sobre um momento disso, e daqui a pouco Deus pegou e falou, sabe por que tanto problema? Porque você não é mais menino. Olha o que você está falando. Você não é mais menino, então você já amadureceu e tem capacidade agora para resolver. Não é para outros resolver aquilo que eu te dei capacidade para você resolver. Então, naquele momento eu entendi. Eu não posso mais ficar olhando e dependendo de alguém para resolver aquilo que eu já sou, o que eu não percebi que ele me tornou. Isso aí. Eu estava me vendo como menino, mas ele já estava dizendo, você já se transformou em um homem. E ele disse assim, eu entrego grandes projetos a crianças que vivem como homens, que têm maturidade, mas não entrego grandes projetos a homens que vivem como meninos. Positivo. Positivo. Então, governo é nós se posicionarmos, amadurecermos, avançarmos em meio aos problemas e às soluções, mas entender que nós mesmos, muitas vezes, nós não nos olhamos e nem nos enxergamos da forma que ele mesmo já nos vê. Aquilo que você acabou de liberar para a gente. Positivo. Marquezine, que maravilha. Olha, eu saio daqui da live para dormir depois é uma dificuldade, irmão. Ainda mais por quê? Porque as lives elas estão sendo poderosas. Acompanhe essa maratona de lives, esteja comigo, convide pessoas. Hoje, E outra coisa, já quero selar aqui. Como eu selei que eu vou para Maceió, me aguarde aí, ó. Dia 27, 28 de fevereiro, dia 1º de março, eu vou estar aí em Maceió, na igreja, do meu filhão Adailson e da minha filha Tânia, uma conferência poderosa. Apóstolo Raul vai ministrar para as mulheres. Nós vamos fazer um seminário o dia todo, no sábado, e domingo vai ser uma mini conferência, a voz apostólica lá. E eu quero dizer aqui, dia 18 de abril, 18 de abril de 2026, preste atenção, pega essa chave. 18 de abril de 2026, Rio em Chamas. Rio em Chamas, conferência Voz Apostólica. O bispão, meu amigo, o bispo Marquezine, foi intimado pelo Espírito Santo. Intimado, ele fez de novo. Foi intimado pelo Espírito Santo, vai estar ministrando. Amanhã, o apóstolo Ariston Júnior, do Podercast, vai estar aqui comigo. Nós vamos fazer uma live também. Amanhã nós vamos falar de unção de cura com o apóstolo Ariston Júnior. O apóstolo Ariston Júnior, do Podercast, vai estar na conferência em abril também, dia 18 de abril. Homens que ainda... O apóstolo Aldo vai estar também na conferência 18 de abril, meu irmão. Vai ser um dia de poder, de liberação sobre a tua vida. Dia 18 de abril, Rio em Chamas, conferência Voz Apostólica. Estouramos a bolha. Vamos tomar o Rio de Janeiro, levar a unção alinhada, o poder de Deus, trazendo para todas. É fácil de chegar, vai ser em Nova Iguaçu, no Hotel Mercury, nos compartimentos dali do Hotel Mercury. Vai ser algo tremendo, extraordinário. E eu creio que todos já estão convidados, faça a sua inscrição, fique ligado, a partir de janeiro nós vamos liberar os protocolos, os códigos para inscrição, o que você vai ter que fazer, amém? E Deus vai abençoar. Bispo Marquezine, a sua finalização, abençoa os irmãos, amém? Amém. Depois eu dou a benção arônica, fale mais algo aí de algum evento, de algo que você vai estar agindo aí,
Primeiramente, né, agradecer a Deus. Muito obrigado pela honra de estar aqui, amigo, mais uma vez contigo. Depois da última voz apostólica, quem sou eu para dizer não? Mas eu tenho certeza que vai ser tempo extraordinário, Deus tem muito a fazer. Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada ministro, de cada igreja. Né? Nós estamos aqui representando não uma placa, ao reino. Cada placa é um quartel, mas que serve ao comandante maior, que é o Cristo nosso Senhor. E um dia estaremos com Ele plenamente. Você que de repente está por aqui pelo Rio, ou de repente não tem uma igreja, quer participar, siga nas redes sociais, é IARC, tá? IARC Cosmo, tá lá nas nossas redes sociais, tá bom? Tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Coloca aí, pastor Daniel, coloca o arroba aí da IARC Cosmo. Coloca aí, do Bispo Marquezine também, arroba Marquezine Granha. Não é isso, Marquezine? Nos siga lá, entendeu? Para mim estar aqui na tela fazendo isso é difícil demais. Tu sabe da dificuldade. Mas eu agradeço a minha esposa, minha família que tem que estar comigo. Esse ministério é algo que a nossa família precisa estar junto. Ei, Marquezine, aí, tá certo? Tá aí, tá certo. E a Cosmo, né, a nossa família, nossa esposa, manda um beijão para a apóstola Úrsula, seu filho Leão, que se formou, né, são uma família extraordinária. E muito obrigado e vamos continuar seguindo avante, porque ainda não paramos e ainda não chegou o tempo do fim. Isso então, aí. Enquanto Deus nos der o fôlego de vida, a gente tem que continuar lutando e seguindo. E eu creio que esse tempo será um tempo extraordinário. Senhor amado, Deus querido, debaixo da autorização do apóstolo Alexandre, debaixo, Senhor, da autoridade dos céus. Senhor, que o Senhor possa continuar nos tocando. O governo é algo que o Senhor estabeleceu para governarmos a área que o Senhor nos chamou, Senhor, na terra, e governarmos também espiritualmente com o poder de autoridade, de influência, como igreja do Senhor. Pai, estabelece o teu princípio, traga a realidade daquilo que nós falamos e que possamos vivê-la. Senhor, eu venho te pedir, olhe para dentro de nós, Espírito Santo, e não nos deixe errar o caminho, mas nos coloca de novo no trilho daquilo que o Senhor tem. Restaura, Deus amado, a alegria do teu filho ou da tua filha, que no meio da provação, no meio da luta, da perseguição, não está ouvindo Deus falar, mas com certeza verá Deus agir, ó Pai amado, porque tu és um Deus poderoso. Senhor, que a tua mão continue guiando, que as próximas lives também continuem tocando. Prepara, Senhor, todo esse ano de 2026 que vai acontecer, porque eu creio que aquilo que o Senhor está falando, não só conosco, mas o Senhor está levantando uma igreja, porque ainda existe mais de 7 mil que não se dobraram a Baal. Não se perderam, Senhor, na soberba e no orgulho e na prepotência dos altares dos homens, mas que estão prostrados e servindo aquilo que o Senhor estabeleceu como liderança para essa terra. Porque o Senhor mesmo disse que levantaria pastores segundo o seu coração e que os pastores zelam pela sua igreja, mas o Senhor é o sumo sacerdote. O Senhor é o pastor dos pastores. E nós estamos aqui para influenciar, para direcionar e ver uma nova geração que vai ter um alcance maior, que vai alcançar lugares que nós não alcançarão. Mas, Senhor, que o teu reino seja pregado. Que o teu reino seja, Deus amado, usado de uma forma digna e poderosa, mas com mudança de realidade, de território e de governo e de vida. Para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Brilhe o Eterno rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Brilhe o Eterno rosto sobre ti e coloque em ti a sua paz. Querido, muito obrigado, Marquezine, mais uma vez. Você é meu irmãozão do coração. Sabe que é mais novo, porque papai aqui é mais velho, né? Meu irmãozão mais novo, gosto muito de você, da sua família, tenho um carinho muito especial pela IARC Cosmo, todos de Cosmo, eu sei que também nos amam, gostam tanto de nós, vocês são histórias na nossa vida, marcaram, estão assinados aí na Voz Apostólica. A Voz Apostólica já não acontece se não tiver o pessoal de Cosmo, amém? Vem peso para a Voz Apostólica. Então, pessoas que estão aqui, está aí a sua filha, pastora Lucivânia. Lucivânia está aí, não sai. Caminha conosco, está lá em Minas Gerais, não é isso, Lucivânia? Não é isso? É isso aí. Está lá em Minas,
É lá em Elo, Minas. pastor Hamilton, enviados daqui, filhos gerados, que Isso estão indo aí. mais longe. Isso aí, é isso aí, ó. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, rica e abundantemente, a todos os filhos que participaram. Filhos, eu amo vocês, vocês são queridos, nós amamos vocês. Amém? Faço das palavras do Marquezine as orações também, as minhas, e que Deus abençoe vocês. Amanhã, às 20 horas, eu e o apóstolo Alisson estaremos aqui para mais, só que amanhã nós vamos falar do governo na cura e nos milagres e nos prodígios. Vai ser forte, vai ter impartição e liberação de poder e ativação. Assim como hoje aconteceu, amanhã acontecerá e todos os dias até dia 23. Glória a Deus. Beijo no teu coração, meu irmãozão. A todos A paz, meu amado. que Te amo. Deus abençoe. participaram.